quero pegar o gancho no que o João e o Davi falaram para a gente entrar no ponto da insatisfação. Porque dentro dessa história toda, a parada é a seguinte: quando o Narciso está olhando para si mesmo, o texto ainda fala, né, dentro do que o João falou, que ele achava que era um espírito das águas. Ele achava que era ele não estava ali, gente. Nossa, como eu sou lindo. Sim. A gente não fica tipo assim, nossa, como o Deus que eu fiz é bonito, né? Não, ele estava achando que era um ser transcendente, sobrenatural, que ia... Feita a sua imagem, né? tipo assim, que ia satisfazer ele de alguma forma. Isso é muito importante que o João falou, porque existe uma ação dupla aqui. Porque é a nossa fome, ou o nosso desejo, nosso amor direcionado erroneamente, sendo conduzido pelo espírito dessa era. Sim. Porque, gente, tem uma frase do Agostinho que diz o seguinte: meu amor é o meu peso. Para onde eu vou, é ele que me leva. O Senhor nos constituiu, quando ele nos fez fome por Deus. Sim. Ele nos fez necessidade de Deus. E toda vez que a gente tenta colocar outra coisa no lugar dessa fome que ele nos fez por ele mesmo, isso se constitui idolatria. Essa incredulidade não é uma incredulidade passiva. Não existe como você ser neutro, passivo, quando a gente fala de incredulidade. Ou você serve, crê, se aproximou do Deus verdadeiro, ou você se aproximou de um ídolo. Não tem como não ir na direção dos nossos amores, dos amores mais profundos. O nosso coração, quando ele está descalibrado por falta da glória de Deus, ele é como um polvo cheio de tentáculos. E ele tenta se prender ao máximo de coisas nessa era, a fim de atribuir a nós mesmos algum significado de existência. O problema é, nenhuma dessas coisas pode nos satisfazer. E a saciedade continua ali, né? A insaciedade continua ali. É como beber água do mar. Bebe, e cada vez você está morrendo mais, cada vez você tem mais sede. E com o Narciso era a mesma coisa. A história diz que ele olhava para dentro, para as águas, e a primeira coisa que ele tentou fazer foi beijar aquela imagem. Só que quando ele toca na face das águas, a imagem se distorce. E ele se entristece. Ele entra naquela angústia. De repente, a água calma de novo. E ele, por estar sendo rejeitado, ele chora. E quando a lágrima dele cai na água, ela se distorce novamente. Ele fala: não me deixa. Por favor, volta. Por favor, me corresponde. Mas o problema é que eu quero ouvir mais do Davi agora. Essa imagem não pode nos corresponder. Ela nunca vai nos corresponder. Quando nós esticarmos a nossa mão para tentar um pouco mais de intimidade, sabe? Um pouco de saciedade, tentar receber alguma resposta, de repente a imagem vai se distorcer porque ela não consegue suprir o nosso vazio. Ela não consegue preencher as nossas lacunas. Nós continuamos vazios, nós continuamos sem sentido. A gente continua sem propósito, apesar de termos nominalmente algum sentido que nos seja atribuído. A gente estava falando de incredulidade, idolatria, e como isso é muito mais sério do que muitas vezes pensamos, né? Nenhum rótulo vai nos livrar se nós não conhecemos a Deus, né? Eu gosto muito de pensar que idolatria é fruto de ignorância, né? Então, se nós não conhecemos a Deus, qualquer coisa que me dão, né, seja em um fluxo religioso ou não, eu vou aceitar, porque eu sou ignorante na minha fé, né? Por isso que é importante as Escrituras, é importante nós nos achegarmos ao Senhor, né, de maneira pura. E essa incredulidade, ela sempre vai nos levar à insatisfação, né? E aqui é muito importante a gente colocar aqui, porque muitas vezes a gente está insatisfeito no nosso contexto religioso agora, e a gente acha que isso é fome, a gente acha que isso é bom. Não, eu tenho uma ganância do bem, eu tenho a ganância santa. Sim. Eu sou ganancioso, mas é santo, tá, irmão? Eu quero melhor para os meus filhos. Eu sou insatisfeito porque eu quero ganhar dinheiro para os meus filhos. Eu quero uma sociedade melhor para os meus filhos, né? Eu voto corretamente para os meus filhos. Então, isso parece legal, mas isso é uma insatisfação interna, né? Então, pessoas, famílias, comunidades de fé que não creem corretamente, ou seja, não têm as suas afeições apontadas para um lugar correto, elas nunca vão ser satisfeitas.
né? Elas não conseguem se satisfazer na glória de Deus, né? Então elas sempre vão ser limitadas, vai sempre faltar algo, né? E obviamente na nossa busca por Deus, na nossa fome, né, no nosso anseio pelo Senhor, sempre tem algo a mais, né? O nosso Deus, ele anseia em ser conhecido dia a dia. Mas nós não podemos confundir esse Deus que deseja ser conhecido eternamente por uma insatisfação de uma jornada, de uma vida medíocre. Porque essa insatisfação de Narciso nos mostra uma vida medíocre. O Narciso, né, trazendo aqui a mitologia que a gente está usando, né, nesse tempo, ele tinha um mundo para descobrir, mas ele se contenta, mesmo na sua beleza, ele se contenta com nada. Ele se contenta com uma miragem, e ele está apaixonado por uma miragem, por nada. Então, a gente que está fora do conto, a gente fala, que louco você é. Né? Mas, será que quando nós damos um passo para trás da nossa vida, será que nós não podemos diagnosticar nossa loucura? Sim. Porque as nossas insatisfações, talvez se nós dessemos um passo para trás, saíssemos do olho do furacão, a gente poderia diagnosticar de uma maneira mais clara que a nossa incredulidade está nos levando a uma vida tola. Né? É o que Provérbios vai dizer ali, uma vida sábia, uma vida tola, né? Uma vida nécia. E muitas vezes, né, muitos de nós temos ainda um pouco de tolice porque ainda não cremos corretamente. Sim. Nós não conhecemos o Deus que nós adoramos, né? Nós colocamos aí, durante essa semana, um tanto de dado que mostra isso, né? A gente não lê a Bíblia, a gente não passa tempo com o Senhor, a gente não conhece o Senhor como a gente acha que conhece. Né? Eu sei que eu estou sendo meio generalista aqui, a gente está sendo um pouco até pessimista, porque estamos denunciando um problema que é grave. Sim. Isso não é, Davi, você está sendo pessimista demais ou fatalista demais. Não, meus irmãos, isso é grave. Nós estamos em tempos gravíssimos. Sim. E se nós não tratamos pecado de maneira séria, nós vamos tratar ele de maneira leviana e nós vamos nos conformar ao Deus desse século. Sim. Né? Nós não vamos compreender a boa, perfeita e agradável vontade de Deus porque estamos nos conformando com esse século. É o que o apóstolo Paulo fala em Romanos 12. Né? Não se conforme com esse século, com esse tempo, com essa era. Né? Mas antes renovem as suas mentes. E é uma renovação que vem para além desse século. Muito. É uma renovação que vem de uma fonte transcendente. É uma fonte que ultrapassa os nossos limites de tempo e espaço. Né? Que ultrapassa os limites impostos pela corrupção do pecado. Então, é uma fonte de renovação que está para além. Então, cara, a gente vê nessa insatisfação esse lance de que nada aqui pode me satisfazer. Porque uma vida egoísta, eu vejo muito isso, né? Isso eu levo para minha vida pessoal. Toda vez que eu estou sendo egoísta, eu penso, Davi, você está sendo medíocre. Sim. Porque o egoísmo, ele tem um quê de sinônimo de limite. Né? Tem gente que é tão medíocre, que consegue olhar só para você. É a miopia que você falou, é tão míope. Sim. Né, que ele é egoísta, ele é narcisista. A gente fala isso como sociedade, você é narcisista. Um protótipo. É um protótipo. Isso. Narciso virou um protótipo da sociedade. Se você fala isso na sua escola, no seu trabalho, cara, você está sendo muito narcisista, todo mundo vai entender o que você está querendo dizer. Mas muitas vezes nós, como evangélicos no Brasil, estamos sendo narcisistas. Porque nós não conseguimos olhar para além do nosso tempo, nós não conseguimos olhar para além da nossa forma, nós não conseguimos olhar para além dos nossos limites impostos pelo Deus dessa era. Né? Então eu vejo Romanos 12 muito nesse sentido. Não se conformem, né, com esse século. Eu gosto muito quando as versões trazem século, né? Algumas trazem mundo. Eu gosto muito do século porque nos dá esse sentido de limite e eternidade. Né? Estamos olhando para além desse século, porque adoramos um Deus eterno. Adoramos um Deus que vê além. Nosso Deus não é míope. Né? Sim, mas as nossas incredulidades vão nos trazer insatisfações. Nós vamos nos contentar, não é só com pouco, é com nada. Sim. É com miragem. Porque ali Narciso, ele não está insatisfeito porque ele tem algo pouco. Ele está insatisfeito porque ele não tem nada, gente. É uma miragem. Parece que ele tem, mas ele não tem. Né? Então a gente se contenta com coisas que a gente acha que tem, mas a gente não tem. São coisas como não sei se foi o João, acho que foi o João que falou. São coisas que se dissipam. Sim. São coisas que são como são nuvens. A gente tenta pegar, mas ela não existe. São coisas etéreas, sabe? São coisas subjetivas, né? Então, será que se a gente peneirar a nossa vida, o que sobra?
se a gente tira as coisas etéreas, se a gente deixa ali apenas o factível, né? Aham. Então eu acho que esse ponto de insatisfação nos mostra muito isso, nos coloca na realidade. Quando a gente pesa o nosso coração, quando a gente se choca com a realidade, a gente vê que, cara, é só uma miragem se a gente vive para esse tempo. Exato. Na prática, como a gente pode ver esse narciso e essa síndrome narcisista, porque geralmente a gente tem o narcisista como o cara que é altivo, né? Sim. Tipo assim, ele se basta e sim, esse cara é narcisista. Mas o que a gente está tratando aqui, e o nome do evento é O Evangélico Não Praticante, porque nós cremos que esse fator narciso é o fator que ocasiona o surgimento do evangélico não praticante. Sim. A gente escolheu o nome desse evento de evangélico não praticante porque saíram umas pesquisas e tal, e a gente antes estava acostumado a ter um dado que era do católico não praticante. Sim. Que é o cara que vai na missa, é o cara que tá lá, ele faz o sinal da cruz, ele é devoto de algum santo, ele foi batizado, ele foi crismado, e ele só não... Cara, ele só não pratica a parada mesmo, tá ligado? Ele gosta. E daí começou a surgir o evangélico não praticante. Sim. O protestante não praticante. Ou seja, o negócio chama protestantismo. E o cara consegue colocar no final dessa palavra não praticante. Como que o cara é protestante e não praticante? A grande realidade é que é a seguinte. Eu gosto muito de ser evangélico. 100% Jesus, faixinha na cabeça. Sim. Cara, Deus me abençoe e me proteja. Ele me abençoe e me proteja. Eu oro o Pai Nosso antes do jogo. Tá ligado? Que tem essas nuances dessa cultura evangélica do Brasil, mas não tem vida, não tem realidade. É um copão cheio de água do mar, de água salgada. E assim, gente, o que a gente tá falando de insatisfação aqui, não é que você vai... Eu já disse, a gente já falou que você não vai ficar insatisfeito e ser neutro. Você vai buscar satisfação em algum lugar. Sim. Na sociedade, gente sem Deus, cara, comamos e bebamos, pois amanhã morreremos. Sim. Se os mortos não ressuscitam, se esse mundo aqui é tudo que a gente tem, e se esse Deus aqui que eu criei é ele que vai me satisfazer, então eu vou servir ao dinheiro. O nome desse Deus é dinheiro. Então que eu gaste a minha vida buscando dinheiro. Ou sexo, então que eu gaste a minha vida em busca de prazer momentâneo, uma vida hedonista, entregue às bebidas, entregue à farra e tudo mais, que eu gaste a minha vida dessa forma, é assim que eu encontro sentido. Mas dentro da igreja, nós forjamos esses deuses, colocamos uma capa mais bonitinha em cima deles, para que ele não pareça muito mamon, né? Eu pertenço a essa comunidade aqui, mas eu não quero me envolver totalmente. Sim. Nas minhas finanças eles não tocam, nos meus filhos eles não tocam, no meu casamento eles não tocam. Ou a gente começa a transferir essa necessidade de satisfação. Então eu sou a regente do coral. Então eu vou começar a ser a melhor regente de coral, mas de repente você está pecando, porque você está desprezando a comunhão, desprezando a glória de Deus, para que uma música seja bem cantada. Você está ofendendo seus irmãos, você está sendo abusivo como pastor, como um líder, como... eu evangelizo. E daí o cara, eu sou o melhor, você é evangelista, não sei o quê. Mas nega a comunhão dos santos. Mas nega a vida da igreja. Mas não, a igreja é só uma organização. Não, a gente não precisa se reunir como igreja. Então eu sento na frente da minha TV, boto lá o meu copinho da água, o rapaz lá, o pastor lá vai abençoar a minha água, eu vou ter o meu carro novo, eu vou ser curado, eu vou ter a minha bênção. Mas é tudo pra mim, porque o meu Deus é um Deus glutão. Nossa. Isso, gente, são milhares e milhares de exemplos práticos de como a gente redireciona essa insatisfação, que é uma fome pecaminosa e não uma fome santa, como o Davi falou, Sim. Em busca de autossatisfação. E no final somos hedonistas, né? Só mudou o rótulo, né? Trazendo o sábio John Piper. São Eu ia seres citar que isso. buscam prazeres. Só que é o único tipo de prazer que pode nos saciar são prazeres eternos. O John Piper tem uma expressão que chama hedonismo cristão.
Só que isso é cura. Hoje não é dia de cura, hoje é dia de diagnóstico. Sim. Certo? Então, nos próximos dias a gente vai falar de hedonismo cristão. É.